Olá pessoal, sou Agostinho e vamos aqui mais uma videoaula sobre processamento digital de imagens. Nessa videoaula nós vamos falar mais um pouco sobre o conceito de domínio espacial que nós havíamos começado em outra aula anterior a essa. Na outra aula nós havíamos falado sobre o que seria a processamento de imagem no domínio espacial e conceitos de processamento de histogramas. São tipos de processamento que você pode realizar onde não são envolvidos os conceitos de vizinhança que um pixel pode ter. Aqui nós vamos trabalhar com processamento de imagem e filtragem no domínio espacial, levando em conta que você tem vizinhança. Então, nesse caso, a gente vai falar um pouco sobre conceitos de filtragem linear e não linear. O que vem a ser processo de filtragem linear e não linear? Basicamente, um processamento de sinal, né, linear é quando você tem duas imagens e você aplica o processo em uma e aplica o processo em outra, depois soma, produz exatamente o mesmo resultado de você aplicar o processo na soma das duas. Isso é um processamento de sinal linear. Aqui no caso, a gente vai mostrar, né, a maior parte da aula, a gente vai trabalhar sobre processamento de sinal linear, mas vamos mostrar um exemplo de processamento não linear, muito interessante, que pode ser utilizado para o caso aqui, né, a nossa ilustração. Como é que o processamento de sinais ele normalmente se dá no domínio espacial? Na maior parte dos casos, né, você vai fazer filtragem de imagens com o que a gente chama de convolução digital. Então, o objetivo da filtragem é você extrair determinado tipo de informação que você tem interesse numa cena, numa imagem. Por exemplo, você está interessado nos contornos que determinados objetos possuem. Então, você vai aplicar essa operação de convolução utilizando para ela uma configuração específica que foque exatamente naquele objetivo, que é remover o contorno, extrair o contorno. Se a imagem tem um pouquinho de ruído e você quer deixar ela mais suave para que o ruído seja atenuado, você vai utilizar uma outra configuração para que a convolução consiga operar corretamente. Então, a filtragem é utilizada com o conceito de vizinhança também. Então, a operação é feita na vizinhança dos pixels, ela é feita para todos os pixels da imagem também, e a convolução é a maneira mais comum. A convolução digital é dada por essa expressão, né? Ela é um exemplo de uma expressão contínua, né? A convolução contínua. Aqui eu estou mostrando a expressão unidimensional, que a gente vai mostrar uma análise gráfica dessa fórmula para deixar um pouco mais claro o que é que ela significa. Mas a gente trabalha mesmo com o caso bidimensional, que é essa equação aqui de baixo. No caso bidimensional, é o nosso interesse porque as imagens que nós trabalhamos elas são bidimensionais, elas estão em duas dimensões. Então a gente tem que adaptar com essa equação de baixo. Existe também uma outra equação que é parecida com essa, que é chamada equação da correlação. Se você observar na correlação, esse símbolo que aparece aqui no meio é um símbolo de soma, né? O mais. Na convolução é um menos. Então ela trabalha um pouco diferente da correlação. Essa equação aqui, por enquanto, tem utilidade para a gente. Essa outra da correlação, não tanto no momento. Ela é utilizada muito para você fazer correspondência de padrão, template matching. E é um dos seus usos principais. Né? A gente está colocando as duas aqui porque elas são parecidas, que é bom que a gente não confunda. Então, como é que essa expressão aqui ela vai ter a nossa utilidade? Vamos primeiro interpretar o que seria a equação da convolução, a convolução analógica. Nós temos duas funções, a função f e a função g, e a gente vai mostrar como é que é o processo de cálculo da convolução entre as duas, né? As duas funções que você tem. A equação da convolução diz o seguinte: você vai pegar a função f e vai multiplicar pela função g de x menos a. Vamos ver como é que você monta a função g de x menos a. G de menos a é você pegar a função g de a, g de alfa, né, e fazer um rebatimento aqui no eixo, né, no eixo vertical. Pega o eixo vertical, gira, né, e você tem o rebatimento da função. Esse é o g de menos alfa. Se você deslocar esse g de menos alfa de x,
unidades, então você tem g de x menos alfa, que é dado por essa expressão aqui. Você tem aqui a variável x em uma determinada posição e a sua função deslocada aqui no espaço. A multiplicação das duas, que cai dentro lá da integral, é dado por essa área aqui no meio. Então, esse deslocamento de x ao longo do espaço, por todas as coordenadas onde as duas se interceptam, você vai ter várias áreas diferentes. E calculando essas áreas ao longo do x, você tem essa expressão de baixo, aqui seria a convolução das duas. É dada por esse triângulozinho. Então aqui está colocando uma expressão bem simples para a gente perceber como é que é feito o cálculo da convolução unidimensional. Se a convolução fosse bidimensional, o que é que você deveria fazer? Você deveria pegar a imagem, a função g, fazer o espelhamento na vertical, fazer o espelhamento na horizontal, fazer dois flips, fazer isso aqui, gira a função na horizontal, gira a função na vertical e depois faz esse processo do cálculo da integral que a gente mostrou. Então, essa é a ideia da convolução digital, da convolução analógica. Mas quando você trabalha com processamento de imagens, você trabalha com matrizes. E matrizes são tipicamente discretas. Então, aquela expressão que a gente mostrou no outro slide da integral dupla, que faz a convolução bidimensional, ela é transformada nessa daqui. Se você pegar um livro de processamento digital de imagens, você vai ver a dedução completa de como é que você pode sair dessa equação, da equação da convolução bidimensional contínua, para a convolução discreta, que é essa equação aqui. Basicamente, o que é que essa dedução ela leva em conta? É que as imagens, elas na verdade são amostras do sinal que existe no mundo real. E essas amostras são obtidas com trem de impulsos. Você pega um impulso, sai multiplicando por o sinal em cada posição do espaço contínuo, e essa multiplicação te dá uma amostragem do sinal naquele ponto. Como os impulsos eles são de espaçamento idêntico na horizontal e na vertical, na verdade os impulsos eles são provocados pelo teu sensor, que ele é uma matriz. Aí cada espaçamentozinho é igual, a distância de um ponto para o outro, de um pixel para o outro é 1, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, se valendo dessa informação e juntando isso com aquela equação contínua, você consegue deduzir essa expressão, que é a expressão da convolução digital. E você pode implementar essa expressão aqui utilizando essa equação de baixo. Ela surte o mesmo efeito, se você fizer a equação de cima, a equação de baixo, tanto faz. Mas as pessoas usam muito para fazer a implementação essa equação aqui de baixo, que é a equação da filtragem linear por máscaras. E quando essa vizinhança tem maior do que 2, 1 por 1 pixel de tamanho, você tem vizinhanças maiores do que 1, você consegue fazer dois tipos de filtragens principais, que são as filtragens de borramento e aguçamento. São as duas mais procuradas quando se trabalha com filtragem no domínio espacial. E a ideia é que para cada pixel da imagem f que você tenha para ser processado, você aplica aquela equação. Quando você aplica a equação na imagem f, você vai produzir como resultado um pixel correspondente numa imagem que você vai gerar, numa imagem chamada de G, que será o resultado da filtragem digital. Então, isso é feito para cada uma dos pixels da função f. E essa matriz W que você está usando para fazer essa ponderação aqui, é o equivalente àquele G lá da outra representação. Essa matriz ela é chamada de núcleo da convolução ou kernel. E nos livros de processamento de imagem, a gente chama isso de máscara, de máscara da convolução. Então essa máscarazinha que você vai criar normalmente é uma matriz bem pequena. E essa matriz pequena que você especifica, independente dos valores que ela tem, ela produz efeitos diferentes, produz resultados diferentes de acordo com o que você estiver escolhendo. Então aqui tem uma ilustração de como é que esse processo de cálculo se dá. Você tem a matriz f de x
e a matriz G de x. F de xy, G de xy, essa aqui é a tua imagem de entrada, essa aqui é a tua imagem de saída. E aqui está o cálculo da filtragem linear por máscaras. A tua máscara ela é uma matriz, nesse caso desse exemplo a gente está mostrando uma matriz 3x3, é uma matriz pequena, o cálculo dessa convolução é rápida, é um cálculo rápido, e com essa matriz 3x3, cada elemento da matriz ela corresponde a um peso que você vai dar na vizinhança de um ponto na imagem de origem. Então, para cada ponto que você escolhe, você vai aplicar esse processamento. Basicamente é multiplicar elemento a elemento, um a um, e depois somar todas as multiplicações que você realizou. É o que essa equação aqui está dizendo, dentro de uma vizinhança que você cria. Essa vizinhança normalmente ela se dá como origem no centro do elemento central, que você está escolhendo para calcular, com mais ou menos elementos para ambos os lados. Essas máscaras que você escolhe, normalmente elas são simétricas, né? São bem parecidas. E, via de regra, elas têm tamanho quadrado e ímpar. Né? O tamanho da imagem é ímpar. Então, você tem máscaras 3x3, 4x4, 5x5. E por um motivo simples, não é que é obrigatório que seja assim. É que normalmente a origem fica no centro e você quer que esses deslocamentos para as laterais elas se deem em tamanhos idênticos, né? Para você poder ter um controle melhor do processo de cálculo. E aqui tem alguns efeitos, né? De três condições diferentes para uma imagem. Nesse plot vermelhinho, nós temos uma linha de uma imagem, daquela imagem lá do garotinho que nós mostramos, né, em outras oportunidades. Né? A gente pegou uma linha da imagem e fizemos um plot dela aqui, essa linha vermelha. O resultado de um filtro suavizante, que a gente vai mostrar, né, daqui um pouquinho, é dado por esse plot verde. Perceba que o plot verde ele tem um caminho bem suave, né, ao longo de uma linha da matriz. Ele está fazendo o que se chama de suavização ou borramento. Perceba que nesses locais onde você tem um pouco maior de descontinuidade, né, aqui nesses cantinhos, ó, o filtro do suavizante ele passa direto, passa ali seguindo o caminho central das quedas ou das elevações dos tons de cinza que a imagem tem. E o filtro aguçante, por sua vez, ele faz algo diferente. Nos locais onde você tem aqui uma diferença grande, né, dos tons de cinza, por exemplo, desse tom para esse tom vizinho, houve aqui uma mudança razoável. Desse tom para o outro também. Então, nesses locais onde você tem essas grandes mudanças abruptas acontecendo na cena, então, nesses casos, os filtros aguçantes vão ter uma resposta muito mais forte. Esse é o objetivo de um processo de convolução digital. É planejar essas máscaras para que você consiga montar esse tipo de efeito que você tem aqui, a gente está mostrando. E o primeiro tipo de filtro é um filtro chamado filtro suavizante linear. Qual é o objetivo do filtro suavizante linear, da máscara que implementa isso? É borrar ou atenuar ruídos. Quando você borra, você pega o ruído, que normalmente o ruído é dado por quê? Numa imagem, você vê uma cena com uma determinada região colorida e aparece lá um pontinho nessa região, em algum lugar dela, que é bem destoante dos vizinhos. Então isso acontece quando você tem uma variação de tom de cinza para cima ou para baixo, ou de cor, bem diferente do que você tem. E quando você atenua o ruído, aquele ruído ele é dissolvido na vizinhança. E aí você remove, né, pequenos detalhes que a tua imagem possui, mas que não são importantes para um processamento posterior. Se você estiver, por exemplo, procurando retas que existem numa cena, quando você tem muito desses ruídos, você faz com que os ruídos eles possam ser interpretados como pontos de reta. Ao passo que se você antes der um borramento na imagem, você faz o processo de detecção de reta, mas agora aqueles pontos escuros não vão ser mais encontrados, vão ser mais detectados. E aqui tem dois exemplos de máscaras de borramento. Essa máscara aqui da esquerda é chamado filtro da média.
E esse aqui é um filtro gaussiano. São dois tipos de máscaras de borramento que fazem efeitos parecidos. Os dois servem. E que tipo de efeitos eles provocam? Que tipo de efeitos eles causam? Eles causam esse efeito aqui. Aqui tem um exemplo de uma imagem que não está processada, não está filtrada. Ou melhor, uma imagem filtrada com um filtro de tamanho 3x3. Aqui uma imagem filtrada com filtro de tamanho 5x5, 7x7 e 9x9. São filtros de borramento, todos eles. São adaptações desse filtro aqui da esquerda. Aqui é um filtro que é uma máscara de tamanho 3x3. É exatamente aquela máscara que a gente está aplicando aqui nessa primeira imagem. As outras a gente vai mostrando com filtros maiores, com filtros mais fortes. Vamos mostrar como é que você pode fazer esse processamento em um software de tratamento de imagens bem simples. Um software de tratamento de imagem de código livre chamado GIMP. Ele é muito bom de usar e você trabalhar com isso. Que ele também possui diversos filtros de borramento. Por exemplo, eu vou fazer aqui um borramento gaussiano. Eu posso dizer aqui qual o tamanho desse borramento que eu vou fazer. O que eu estou aqui ajustando basicamente é o tamanho da máscara. Veja que quanto maior ela fica, mais forte é o borramento. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse filtro. Mas o filtro já me entrega a coisa pronta. Vamos pegar esse processo de filtragem digital, vamos fazer isso por nós mesmos. O GIMP ele tem a possibilidade de você criar sua própria matriz de convolução ou a sua própria máscara. Como é que você faz isso? Você vem aqui nessa ferramenta que cria a matriz de convolução e entra com os valores. Ó. Eu vou colocar aquela máscara que aparece lá. A máscara de tamanho 3x3, que é o borrador digital. E vou aplicar essa máscara. Aqui eu estou mandando ele normalizar, então ele já vai dividir por 9, que vai fazer a média para mim. Então aqui tem o processo de cálculo depois que a máscara foi aplicada e antes. Antes e depois. Ó. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que a imagem ela fica borradinha. Tá aí o resultado. E por que é que esse filtro aqui, que a gente criou, deixa eu sair daqui do GIMP, tirar o GIMP aqui de cena, ele é chamado filtro da média. É porque se você prestar atenção, o que é que esse filtro está forçando a convolução digital a fazer? É somar todos os pontos em torno do ponto central, todos os picos em torno do pico central e dividir por 9. É exatamente a média que a gente está fazendo. Aqui é uma média também, só que é uma média ponderada. Aqui é o filtro da média pura, esse aqui é o filtro gaussiano. Então, usando o GIMP, você pode criar mais máscaras diferentes do que aquelas que a gente fez. Dá para fazer isso aqui, daqui um pouquinho a gente vai trabalhar com essa operação. Nessa operação de filtragem 3x3, quantas operações de ponto flutuante você está realizando? São 9 multiplicações, porque são 9 combinações de pixels de uma matriz e da outra que você está fazendo, né, do núcleo de convolução. Então são 9 multiplicações e 8 somas. Aqui 25 multiplicações, 24 somas, 49 multiplicações e 48 somas para você poder obter o resultado de 1 pixel. E aqui 9 vezes 9, 81. 81 multiplicações e 80 somas para você calcular o resultado de 1 pixel só. Pode ser que isso não seja tão importante para você se você quiser um borramento mais forte, mas às vezes você está trabalhando com processamento em tempo real e o dispositivo que você está usando para fazer isso não é um dispositivo lá muito robusto, né? muito potente, é um dispositivozinho franzino. Então, quanto maior o tamanho da máscara que você utilizar, mais demorado você vai ter o processo de cálculo de cada um dos pontos. Então, às vezes, você, por exemplo, fazer umas 3 ou 4 passadas do filtro de borramento com uma máscara 3x3, pode surtir um efeito parecido com um borramento só de uma máscara de tamanho 9x9. E ainda assim você realiza menos operações de cálculo de ponto flutuante. Então, esse é o filtro do borramento. Né? Ele tem o objetivo de deixar a imagem suavizada. E quando a imagem fica suavizada, você perde detalhe. Mas às vezes os detalhes que você perde não são tão importantes. Por exemplo, se você comparar essa imagem, que é a imagem original,
com essa imagem daqui, ela não tem tanto detalhe perdido. Mas muito do ruído que havia nessas cenas, se porventura o ruído existisse, ele teria sido atenuado quando você faz a filtragem de tamanho 3x3. Então, essa é uma das utilidades do filtro do borramento. Esse é o filtro do borramento. Mas tem uns tipos de borramento que não são tão simples de se tratar. Veja esse tipo de efeito que tem aqui. Isso aqui é chamado de ruído sal e pimenta. Ele é um ruído impulsivo, porque o tipo de ruído ele provoca um comportamento de forma que em torno de uma vizinhança que estava com uma determinada cor, a cor passa a ser ou muito clara ou muito escura comparado com aquela cor que você tem. Isso ocorre em alguns tipos de sensores, ou pode ocorrer algum tipo de sensor, e quando ele ocorre, olha o que acontece quando você faz o borramento da imagem com a média, com o filtro da média. Como o valor do tom de cinza ele é muito grande ou ele é muito pequeno comparado com o valor da média ali da região, o processo de borramento vai fazer apenas com que esse valor muito baixo ou muito alto ele se espalhe para a vizinhança. E aí você vai ter simplesmente um espalhamento do ruído e não uma atenuação do ruído. Mas o que é que esse filtro faz? Como a gente sabe que esse tipo de comportamento ele ocorre de forma impulsiva, impulsiva significa que você tem apenas um pixel ali dentro de uma vizinhança. Então, em média, dentro de uma vizinhança 3x3, por exemplo, você teria apenas um desses casos acontecendo. Então, o que é que se faz? Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz de tamanho 3x3 que representa a vizinhança em torno do pixel 11. E o pixel 11 é um pixel corrompido. Ele está corrompido, digamos, por um ruído de sal, né? Sal é branquinho, pimenta que é escuro. Você vai pegar aquele conjunto de pontos, né? Tá aqui a linha, a matriz completa, né? Organizada na forma de uma linha. E você ordena. Quando você ordena, o que é que vai ficar próximo aqui dessa região central desse vetor ordenado? São os pontos que acontecem com muita frequência, né? São aqueles tons de cinza que acontecem com muita frequência. E nos extremos, ou você vai ter a pimenta, que a pimenta acontece com um tom de cinza mais claro, mais escurinho, ou você vai ter o sal, que são aqueles tons que acontecem com um tom de cinza mais claro. Então, ficando a pimenta de um lado e o sal do outro, você vai escolher para colocar na imagem de destino um representante, que é o representante que melhor identifica aquela região. Esse processamento é feito quando você processa uma imagem original e gera os resultados em outra imagem, que é a imagem da mediana. Aqui nós temos um exemplo para ilustrar esse processo. Deixa eu pegar aqui um exemplozinho que a gente preparou para mostrar como funciona o ruído sal e pimenta. Isso aqui foi feito no OpenCV, né? É uma operação que é feita em tempo real, né? Eu estou aqui filmando a cena com vocês e a gente está processando com uma segunda câmera os dados, simulando o comportamento do ruído sal e pimenta. Veja que nessa imagem aqui, é a imagem que a minha câmera está capturando. É a imagem sem ruído nenhum, ou pelo menos só com o ruído da câmera. E aqui eu estou castigando no ruído sal e pimenta. Eu estou gerando pontos aleatórios nessa minha imagem. Para cada ponto aleatório que eu gero, cada posição aleatória, eu vou no tom de cinza dele e lanço na cor. Ou lanço a cor para branco ou lanço a cor para preto, né, de forma aleatória. E esse aqui é o resultado que eu obtenho. É uma imagem corrompida com ruído sal e pimenta, mas com um corrompimento muito forte. Nessa imagem aqui da direita, ou mais à direita, é o resultado do filtro da média. Tá vendo o que é que o filtro da média produz? Ele não consegue filtrar o ruído sal e pimenta, porque ele é muito forte. Mas esse filtro aqui é o filtro da mediana. Olha como o filtro da mediana ele se comporta bem. Ele ainda produz algum tipo de ruído, né? Se você perceber, algum tipo de borramento. Ele borra um pouquinho a cena. Compare aqui, né, as dobras da minha mão com essas dobras aqui. Você consegue ver as dobrinhas aqui, aqui você já não consegue ver tanto. Por quê? Porque o filtro da mediana também borra. E é um filtro não linear.
Porque se você pegar duas imagens diferentes, aplicar a mediana nas duas, depois somar, não dá o mesmo resultado de você somar as imagens e aplicar a mediana. Tá? Outra coisa, ele é um filtro um pouco mais lento. Se você pensar, cada vez que você pega a matriz 3x3, você tem que fazer um processo de ordenação. Esse processo de ordenação ele pode ser um pouco mais demorado do que o processo de simplesmente somar e multiplicar os pontos como você faz numa convolução digital. Mas nesse tipo de ruído específico não tem outra saída. Né? A melhor saída, ou pelo menos a saída mais barata nesse caso, é você fazer a implementação do filtro da mediana. E ele funciona muito bem. Né? Aqui tem um exemplo o exemplo de uma simulação onde você percebe qual é o efeito do filtro da média comparado com o efeito do filtro da mediana. Então, se seu dispositivo é um dispositivo antigo, produz muito ruído desse aqui, essa é a solução, aplicar o ruído do tipo, o filtro do tipo sal e pimenta. Ele é um filtro suavizante, né? Mas é um filtro não linear. O outro tipo de filtro, né, são os filtros ditos aguçantes. Os filtros aguçantes eles podem ser de primeira e de segunda ordem, são os mais usados. Os filtros de primeira ordem eles trabalham com uma aproximação da derivada. A derivada nos dá uma noção de como um sinal varia, né? Ou no tempo, no espaço, com base em algum outro tipo de referência que você estabeleça. No nosso caso, a variação é no espaço, né? A direção x, aqui para baixo, a direção y para a direita, vai dizer como é que você pretende analisar a tua variação de cor, ou variação de tom de cinza. E os filtros espaciais eles têm duas aproximações mais simples. Aproximação para a derivada, para a derivada primeira e aproximação para a derivada segunda. A aproximação para a derivada primeira pode ser dada por essa expressão aqui. Eu estou colocando unidimensional que para ficar mais simples da gente entender. Você basicamente vai pegar numa determinada direção um valor de uma função num ponto e subtrair do valor da função no ponto anterior. Quando você faz essa subtração, você tem uma diferença. E aqui você tem a implementação da derivada segunda. Basicamente você está pegando uma dessas diferenças e subtraindo da outra que você pegou logo numa sequência em seguida. É uma segunda implementação e as duas funcionam bem. E existem, claro, né, núcleos de convolução que você vai poder usar para implementar essas duas condições aqui. E aqui tem os efeitos visuais de uma imagem, resultado do filtro de primeira ordem e resultado do filtro de segunda ordem. Essa região mais cinza aqui do meio, a gente diz que essa região aqui está sendo a região do valor da resposta do filtro igual a zero. Isso foi feito no GIMP. O que ele faz? Ele normaliza tudo entre 0 e 255. Então o zero ele está deixando como sendo ali um tom de cinza um pouco mais alto para a gente perceber. Então nessas regiões que tem essas linhas claras, são regiões onde a resposta do filtro é alta, é positiva. Nessas regiões dessas linhas mais escuras são respostas do filtro que são negativas. A mesma coisa aqui. E qual é o efeito de você aplicar um filtro de primeira ordem e um filtro de segunda ordem? Como é que isso pode ser entendido? Isso pode ser entendido aqui. Filtros de primeira ordem, eles têm arestas mais largas, né? Quando você aplica um filtro naqueles locais onde você tem borda, ele deixa uma borda um pouquinho mais larga, porque ele vai tentando se adaptar ali à mudança da derivada da borda, da função naquela posição, naquela região. Se você tem uma rampa, como tem aqui nesse exemplo, a resposta da rampa é uma linha reta, é uma resposta constante. Se você tem, né, uma mudança muito abrupta, né, do teu tom de cinza, aqui por exemplo nesse pixel, você está saindo de um branco e indo para um zero exatamente um pixel depois. Então a resposta de um filtro de primeira ordem ela vai ser uma resposta forte também. Os filtros de segunda ordem, por outro lado, eles têm uma resposta mais fina, mais rápida. E aqui, por exemplo, tem três condições. Uma imagem, que era uma linha daquela figura que nós mostramos aqui nesse outro slide. Eu peguei uma linha da figura e estou fazendo um plot dela aqui nesse gráfico que você está vendo. E aqui tem o resultado do filtro de primeira ordem. Né? É esse plot verdinho que aparece aqui. Ó. Quando aqui, por exemplo, nessa borda, você está saindo de um tom de cinza claro para um tom de cinza mais escuro, a resposta do filtro ela é bem negativa, mas em módulo ela é alta.
Quando você sai de uma região mais escura e vai para uma região clara, a resposta do filtro, ó, ela é bem forte, mas só que agora positiva. Aqui você tem uma rampa, ó, a resposta do filtro é constante. Nesse cantinho aqui, você está mudando a direção da função que representa essa linha. Então o filtro tem aqui sua resposta. Aqui tem outra. Então cada região aqui você vai ter uma resposta diferente para o filtro de primeira ordem. Ele é usado muito para você fazer operações de melhoramento na imagem, deixar a imagem com mais realce. Nessa outra aqui, nesse filtro azulzinho, você tem a resposta dos filtros de segunda ordem, que eles mostram exatamente onde é que as bordas estão acontecendo. Aqui tem uma mudança de direção na função, aqui tem outra. Então, nesses casos é que os filtros vão mostrar. Ele tem respostas mais agressivas, respostas mais fortes nas transições de claro para escuro. E vamos começar com ele, né, com esse filtro de segunda ordem, que ele é mais simples de ser implementado, pelo menos o filtro que mais se usa, que é esse filtro chamado de filtro laplaciano. Ele é a implementação do filtro de segunda ordem para duas dimensões. Como é o laplaciano? Ele é dado por essa expressão aqui. O laplaciano, ele gera um escalar. E esse escalar é feito com a combinação dessas duas componentes de derivada numa direção e na outra direção. Aqui você tem uma aproximação para a derivada na direção x. Aqui você tem uma aproximação para a derivada na outra direção, na direção horizontal, que é a direção y. Somando as duas aproximações, você terá o cálculo laplaciano. Então essa aqui é a equação do laplaciano. Ou melhor, é a equação da aproximação para o filtro laplaciano. Lembrar que a gente está trabalhando com casos discretos e tudo que a gente lida aqui é com aproximação. E como é que você pode implementar o laplaciano usando uma máscara? Tem duas soluções. Uma é essa máscara da esquerda, a outra é essa máscara aqui da direita. As duas produzem exatamente o mesmo resultado. E para a gente ver que isso como é que ela acontece, como é que ela ocorre, vamos pegar aqui essa imagem e vamos aplicar o filtro laplaciano. Eu vou aqui novamente no GIMP e vou planejar minha matriz da convolução. Vamos testar com essa matriz aqui da direita, que produz o mesmo resultado da matriz da esquerda. Vou colocar 4 aqui no centro, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Aqui está o resultado do laplaciano, já normalizado, né? Já com o processo de normalização realizado aqui na figura. Vamos tirar a normalização, que aí você vê o filtro laplaciano do jeito que ele é. Aqui você está vendo como as bordas são mostradas. Veja que o filtro laplaciano detecta bordas em todas as direções. E se você for ver, ó, essa região aqui central, como ela é da imagem, ela tinha um pouco de ruído. Quer ver? Ó? Deixa eu dar um OK aqui para ele marcar o filtro. Ele é cheio de pontinhos e esses pontinhos têm diferenças para os seus vizinhos. Quando você aplica o laplaciano, essas diferenças elas são muito amplificadas. Então aí você percebe como os filtros de detecção de bordas eles são sensíveis a ruído. Vamos fazer um experimento aqui. Deixa eu aplicar aqui um filtro de borramento, um filtro da média. Já tem pré-programado aqui. E agora vou aplicar um filtro laplaciano. Deixa eu ver se eu tenho aqui o laplaciano. Pronto, tem ou não? Vamos fazer aqui o laplaciano. Menos 1. Menos 1. Menos 1 aqui também. Menos 1 do lado de cá. Eu mandei ele normalizar. Não quero que ele normalize. 4. Menos 1. Menos 1. Menos 1 e menos 1 aqui embaixo também. Você agora já não percebe tanto aquele ruído quanto você tinha percebido na outra implementação que a gente fez. O Laplaciano agora conseguiu detectar bordas, foram as mesmas bordas ou próximas das que a gente tinha encontrado, só que agora o ruído não aparece mais forte. Por isso que é importante, às vezes, o filtro da média, quando você vai fazer algum tipo de detecção de borda. Antes você borrar a figura, para depois procurar as bordas
Borramento não vai impedir que você encontre as bordas, mas elas continuam existindo. Por outro lado, você com o borramento, você atenua o ruído e impede que esse ruído interfira no cálculo da borda que você tem. Então, essa aqui é a implementação por Laplaciano, que é o filtro de segunda ordem. E aqui tem um exemplo, né, que a gente mostrou do filtro Laplaciano, esse resultado aqui do meio. E uma utilidade interessante do Laplaciano é a seguinte: pega a imagem que a gente tinha borrada, uma imagem aqui qualquer, aplica o Laplaciano. Quando você soma a imagem que está meio borradinha com o Laplaciano, olha como ela fica. Ela fica com as bordas salientadas. Já que o Laplaciano ele vai estourar as bordas, né, vai dar um ganho bem interessante na tua borda, quando você soma a imagem que você tinha com a imagem do Laplaciano, naqueles locais onde você tinha a borda, ou você vai ter a borda aumentada em termos de tom de cinza, nos locais onde as bordas são positivas, ou subtraídas nos locais onde as bordas, né, as bordas têm transição do escuro para o claro. E aí, nesse caso, você vai fazer com que as bordas sejam mais visíveis. Compare aqui o olho do garotinho nessa figura com o olho nessa outra. Você consegue perceber claramente que houve uma amplificação. Então, esse aqui é um exemplo de utilidade do filtro Laplaciano. Ele serve para você melhorar as bordas de uma figura caso ela tenha bordas degradadas. E esse filtro pode ser melhorado um pouquinho, né? Ele pode ser um pouco trabalhado. Que é, ao invés de você somar simplesmente com o realce, com o aguçamento que você calculou pelo Laplaciano, você pode dar um ganho na imagem para que você consiga decidir quanto você quer mais ou menos a esse efeito sendo aplicado. Isso aqui é chamado filtro de ênfase ou filtro de high boost. Veja que a imagem que você tem ela pode ter diversos tipos de ênfase diferentes. E aí, com uma dessas duas máscaras, você regular como é que você quer que essa ênfase vai ficar. Se vai ficar mais forte ou menos forte. Tanto essa imagem quanto essa vai fazer algum tipo de efeito para você. Aqui a implementação do Laplaciano. Aqui é algo que parece, né? Com o Laplaciano também. Ele está calculando diferenças entre um ponto e toda a sua vizinhança. E a gente viu que quando você calcula uma diferença, você amplifica uma descontinuidade, né? Você detecta uma descontinuidade. Esses filtros são os filtros de segunda ordem. E os de primeira ordem, por que é que a gente deixou para depois? Porque eles são um pouquinho mais complexos da gente entender e vamos mostrar aqui para você como é que você pode ver um tipo de efeito que esse filtro pode te ajudar, pode te dar, né? E ele é útil para outras aplicações. Esse filtro do gradiente, ele é um filtro de primeira ordem. O filtro de primeira ordem, que é o filtro do gradiente que nós vamos mostrar, ele não produz para você como resultado um escalar. O resultado do filtro gradiente é um vetor. E o gradiente, ele mostra em cada ponto da imagem para onde é que os tons de cinzas estão caminhando no sentido de subida. Esse é o resultado do filtro gradiente, é o que ele visa encontrar. E isso, na verdade, é o objetivo do gradiente, é descobrir para onde é que a função cresce. E o gradiente é dado por essa expressão aqui. Né? É dado é um vetor, onde você tem a derivada na direção x e na direção y. Muitas vezes você está interessado na magnitude do gradiente, para saber como é que você pode encontrar a borda. A magnitude do gradiente, sim, ele é um tipo de filtro que você pode utilizar e ele gera um escalar mesmo. Né? E o escalar que o gradiente gera vai te dar uma noção de onde estão as bordas. Só que ela é menos sensível do que o filtro do gradiente é menos sensível do que os filtros de segunda ordem, que são muito abruptos, né? muito exagerados. A magnitude do gradiente é dada por essa expressão aqui. Né? É uma raiz quadrada que você pode calcular da tua aproximação. Mas, via de regra, ninguém vai usar raiz quadrada, né? Como aqui quando a gente trabalha com imagens, porque é caro computacionalmente. E não produz um efeito, né, final tão mais exacerbado que você simplesmente calcular o gradiente por essa aproximação, que é somar os modos do gradiente na direção x com o modo do gradiente na direção y. Então, essa expressão te dá a magnitude, que você pode aproximar por essa expressão aqui. Se você pegar uma máscara qualquer, essa máscara que nós temos aqui criada, ela te dá uma aproximação para o vetor gradiente. Veja que ela pode ser implementada com esses dois operadores que são chamados de operadores de Sobel.
Os operadores de Sobel, eles, se você perceber aqui na matriz, vamos pegar a matriz GX. O que é que a matriz GX faz? Ela tem 3 pesos na nossa máscara. 3 na linha de baixo, 3 na linha de cima, que são diferentes de zero. E no meio, um conjunto de pesos igual a zero. O que é que essa operação está fazendo? Está pegando os 3 pixels de baixo do pixel central e os 3 pixels de cima. Soma os 3 de baixo, soma os 3 de cima e subtrai um do outro. Isso te dá uma diferença, que é uma aproximação do gradiente. E se você perceber, nessa coluna central, o valor do peso é 2 e não 1. Por quê? Porque ele dá um pouco mais de ênfase ao elemento que está ali no centro do que os elementos que estão nas laterais, desalinhados com o elemento de referência. Vamos pegar essa máscara daqui, ou uma delas duas, e ver que efeito ela causa numa figura. Vamos pegar essa imagem daqui e vamos aplicar a nossa matriz de convolução. Eu, inclusive, já tenho aqui a matriz pré-programada. Aqui a matriz Sobel X. Está aqui a matriz de Sobel. O que é que você percebe nessa matriz? Deixa eu colocar um 2 aqui que está errado. Ele está encontrando, ou ela está encontrando bordas na direção X. Quando você vai caminhando no eixo vertical, no eixo X, cada descontinuidade do claro para o escuro, do escuro para o claro, esse filtro ele salienta. Ó, essa descontinuidade aqui vertical que ele está salientando muito. Então esse aqui é o filtro de Sobel. Sobel X. E esse outro aqui é o filtro de Sobel na direção Y. A direção Y é a direção horizontal. Compare aqui as bordas que você encontra nesse filtro, que são bordas que estão na direção horizontal, com essas outras. Essas são bordas verticais. E essa daqui são bordas horizontais. Então você encontrou bordas na direção diferente. Então esse tipo de filtro é um filtro que consegue encontrar bordas. E você pode utilizar esses dois operadores. Dá para você trabalhar com mais operadores, se você quiser, para aproximar o seu vetor gradiente. E aqui você tem, né, o gradiente numa direção, o gradiente na outra direção. E que efeito visual isso causa? A gente já viu aqui na outra imagem que eu mostrei para vocês, mas aqui tem um exemplo bem interessante que mostra o resultado do filtro gradiente para o Sobel na direção X e o Sobel na direção Y. Veja que aqui as bordas são bordas que estão caminhando na vertical. Essas aqui são bordas que caminham na horizontal. Se você pegar essa imagem em módulo e somar com essa outra em módulo, você obtém o filtro do gradiente completo, que é o módulo do vetor gradiente, é dado por essa expressão aqui. Tá? Mas o interessante, ou uma aplicação interessante, é a gente ver esses filtros funcionando. Vamos pegar aqui uma demonstração que a gente fez aqui no OpenCV, para a gente perceber como é que se dá um exemplo de filtro espacial. Aqui eu tenho um filtro, que é o filtro da média. Deixa eu trazer meu terminal para cá, né, para a gente ver o filtro rolando. Esse é o filtro da média. Você vê que ele não te dá a possibilidade de perceber muito bem o que é que está acontecendo. Porque o filtro da média, ele simplesmente dá uma leve borrada. Mas esse aqui você vai perceber. Ó, é o filtro de detecção de borda horizontal. Esse filtro está sendo implementado por essa máscara daqui. É a máscara que a gente está trabalhando com o gradiente na direção Y. Deixa eu tirar aqui da frente das nossas máscaras, né? O meu terminal. O derivada na direção Y. Derivada na direção X, na vertical. Ó, na horizontal, vertical. Na horizontal, vertical. Você percebe que as bordas elas estão mudando de direção. E ainda tem o filtro laplaciano, que ele já é bem mais fraquinho, mas as bordas aparecem em todas as direções que você tem aqui. E novamente o filtro da média. Isso aqui está sendo implementado em OpenCV, ele está rodando numa CPU, né? Essa máquina aqui é um i7, ela é uma máquina muito boa, mas mesmo que não fosse uma máquina tão boa,
O resultado desse processo de convolução, como vocês podem perceber nas máquinas que vocês forem utilizar, ele é muito rápido. Ele é implementado na biblioteca OpenCV e a implementação foi muito bem feita. Então, os caras usam algoritmos que têm algum tipo de otimização, né? Quando você vai caminhando ali na vizinhança, você usa cálculo que você já fez para determinar o pixel seguinte. E dá para se usar essas estratégias para fazer algum tipo de, ou montar algum tipo de otimização. Então, isso aqui é um exemplo de aplicação que você pode fazer com o OpenCV para, né, fazer filtragem do domínio espacial. A gente vai ter um outro vídeo que a gente vai estar preparando para explicar ou tratar melhor sobre como isso se dá. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar também. É sobre o filtro gradiente. A interpretação do filtro gradiente e como é que se manifesta na imagem. Vamos pegar uma imagem que eu tenho aqui, que é essa imagenzinha que foi feita aqui na figura. Como é que ela foi construída? Eu peguei uma matriz, essa matriz tem um tamanho de, acho que é de 64 por 64 pixels, ela é pequena, né? Não é muito grande não. E eu criei uma espécie de calota esférica, digamos assim, né? Com tons de cinza que variam de acordo com a distância para um raio. E logo no centro criei uma calotazinha menor. Essa aqui é a função que a gente vai trabalhar. O que é que eu vou fazer com essa função? Eu vou plotar o vetor gradiente que a gente vai calcular, o que foi calculado com essas duas máscaras aqui. Vamos primeiro mostrar como é que essa função aqui ela é em 3D. Que vai dar para ter uma noção melhor. Aqui, ó. De como é essa função que a gente está criando, que a gente está trabalhando. A função ela é uma espécie de calota. Isso aqui é um plot de elevação dos tons de cinza da figura. Eu criei aqui uma espécie de calota, uma calotazinha com um tom de cinza que varia de um valor mediano até um valor bem próximo de zero. E em cima da calota eu desenhei um pixel de cor diferente, né? Um pontinho de pixel não, né? Uma região de cor diferente. Né? Onde ela tem aqui uma região central de tonalidade constante. E essa tonalidade vai decaindo rapidamente até você chegar aqui numa outra região de tonalidade, né, que começa a decair também. Então aqui esse aqui é o mapa da elevação dessa figura. Eu simplesmente peguei a figura e plotei em 3D, né, para a gente entender como é que seria um plot da função que representa essa imagem digital aqui que você tá vendo. Vamos fazer o traçado do vetor gradiente que a gente vai obter para essa função aqui. Vamos traçar o vetor gradiente. E aqui está o vetor gradiente. Esse cálculo foi todo realizado aqui num programinha que a gente fez só para isso. E aqui tem o vetor gradiente daquela figura. Cadê a figurinha? Está aqui, ó. Essas setas em vermelho, elas mostram como é o vetor gradiente. E o tamanho da seta é proporcional à magnitude do vetor gradiente em cada um dos pontos dessa figura. Perceba que justamente nessa transição aqui que tem entre a parte um pouco mais escurinha e a parte mais clara, é onde as setas do vetor gradiente elas estão com maior intensidade, com maior tamanho. Quando você chega aqui próximo da parte superior, né, desse platô aqui da figura, as setinhas desaparecem porque a intensidade dela, o tamanho do vetor gradiente ficou igual a zero. Aqui na lateral, você também tem regiões do que o vetor gradiente se manifesta, mas ele se manifesta com um pouco de mais força aqui nas partes extremas do que aqui nessa parte central. Tá? Então essa é uma aplicabilidade. E onde é que esse vetor gradiente ele é usado? Muitos algoritmos usam o vetor gradiente, por exemplo, para você encontrar essas bordas que aparecem aqui. Se você perceber aqui nessa figura, quando você sai da região um pouquinho mais escura, que é essa região aqui, está representado por esses pontos aqui mais em azul, para essa região mais clara, que é essa região central aqui no meio, a transição ela não acontece em um único pixel, não. Ela acontece em alguns pixels. Ela leva aí uns
5 a 10 pixels para você sair da região mais escura para a região mais clara. Aí a pergunta, se eu tivesse de escolher um desses para representar a minha borda, contornando aquele círculozinho central, qual desse pixel eu escolheria, ou qual desses pixels eu escolheria? Provavelmente seria algo aqui pelo meio. E como é que você descobre esse meio? Tem um algoritmo que se vale do vetor gradiente, da magnitude dele, justamente para encontrar esse meio, que é o local onde o vetor se manifesta com mais força. É o melhor lugar para escolher qual é a tua borda. Tá? Mas isso a gente vai ver em outra videoaula, né? Que esse filtro é um filtro chamado filtro de Canny. Sai daqui, Magic, que eu não quero você não. Isso é chamado filtro de Canny e ele usa essa ideia do vetor gradiente. Tá? Então, nós ficamos por aqui. Podemos ter visto nessa aula um conceito de filtragem do ambiente espacial, usando técnicas de convolução digital, são técnicas muito simples, baratas e produzem muitos efeitos interessantes. Claro que para se trabalhar direto na imagem com outros efeitos é um universo. Aqui nós estamos dando apenas uma noção, fundamento de como é que você pode trabalhar com imagem utilizando a matriz da imagem e uma matriz auxiliar para fazer algum tipo de efeito. Se você for pegar, digamos, software de computador, né, ou até mesmo aplicativos para celular, a quantidade de efeitos que você pode fazer é estupidamente grande. Mas todos eles partem de uma base, que é entender como é que esses conceitos de processamento funcionam, como é que você trabalha com conceitos de vizinhança e parte de algum tipo de filtro simples para implementar filtros mais complexos. Tá? Então é isso. Muito obrigado aí pelo seu interesse, né, em ter, né, assistido aqui essa videoaula. E aí nos encontramos em outros momentos para a gente passar um pouquinho mais de conteúdo que a gente toma como contato em processamento digital de imagens. Tá? Muito obrigado e até a próxima.